Vamos falar agora um pouco de saúde, né, Paulinho? Sempre é importante a gente falar, e como você destacou lá na nossa manchete, essa questão do WhatsApp que agora mudou a velocidade. Está cada vez mais o povo pilhado, como se dizia nos meus tempos. Galera parece que não quer pôr o pé no freio, quer cada vez acelerar mais, Palmar. Moacir, aproveitando a pauta aí que o Paulo vai conduzir, mas você já transmitiu algum jogo? Já narrou assim, naquele ritmo Não, bem alucinado? Eu nunca tive esse prazer, mas eu fui repórter esportivo, mas admiro. Doutor Nelson lá da Rádio Cultura narra muito bem. E é acelerado também? Acelerado. Faz um acelerado vezes 2 aí do WhatsApp para nós. Pois é. Não, mas você sabe que isso daí no campo é muito perigoso, porque quando o narrador passa a bola para você, você entra no pique do narrador e você tem que dar informação em questão de 30 segundos. Também é difícil, Paulinho. Nossa, eu me perderia. É difícil, é difícil. Mas, Moacir, então essa é a pauta, essa aceleração do cotidiano e que essa ferramenta, né, ou essa facilidade, ou essa inovação do WhatsApp só nos coloca, nos contextualiza a discutir esse assunto, que é a aceleração do dia, a velocidade com que a gente tem que enfrentar inúmeros desafios, dar resposta a dezenas de tarefas, muitas delas ao mesmo tempo, e parece que está cada vez mais puxado e o tempo cada vez mais curto. Né? A Organização Mundial da Saúde, já em 2019, disse que demonstrou uma preocupação com a realidade da população brasileira, dizendo que nós somos um dos povos, ou talvez o povo, entre todas as nações, mais ansioso no mundo. Então, veja a complexidade desse tema, e é esse o assunto que a gente vai tratar agora com quem conhece, quem analisa e com quem tem contato com as pessoas e trata desses problemas relacionados à ansiedade, à nossa pressa, à nossa falta de tempo e tudo o que provoca na nossa saúde, tudo o que abala o emocional das pessoas. Então a gente vai receber aqui a psiquiatra Regiane Kunz Bereza, ela vai nos inserir nesse ambiente, puxando esse aspecto da velocidade do dia para as questões de saúde. Bom dia, Regiane, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, né, que muitas vezes a gente acaba nem se dando conta, entra tudo no modo automático, a gente vai acelerando cada vez mais e não para pensar, né? Isso mesmo. Regiane, os áudios mais rápidos no WhatsApp, ali, aquela mensagem de áudio que nos chega e a gente passa ela rapidinho, isso é uma vantagem? Essa pressa é justificada? A gente precisava dessa ferramenta para viver? Daqui a pouco a gente vai dizer que não conseguimos mais viver sem ela? Como que é isso? Então, isso é bem curioso, né? Porque eu acho que muita gente já estava esperando por isso fazia um tempo, né? Porque essa opção já existe em várias outras plataformas, né? O YouTube já possibilita a gente fazer isso já faz um bom tempo, e aí o WhatsApp não tinha essa possibilidade, as pessoas ficavam naquela angústia de que os áudios eram muito compridos e estavam aguardando por isso. Mas, assim, eu acho que como várias coisas que a gente tem contato na internet, isso é mais uma ferramenta. É óbvio que eu também achei super legal, né? Uso essa possibilidade, mas a gente também tem que se preocupar com o que isso significa, né? Porque muitas vezes a nossa geração talvez seja a última geração que viveu um mundo que não existia essa possibilidade digital, né? Mas eu fico imaginando que daqui a pouco as crianças na escola vão virar os amiguinhos para procurar o botão de acelerar, né? Então, a gente vai ficando cada vez mais habituado a acelerar tudo e talvez até incapaz de tolerar que algumas coisas têm um tempo pré-determinado para durar e que vai ser desse jeito mesmo, né? Esse conflito, então, que você traz aqui para a gente entre o querer acelerar tudo e deixar de aproveitar os momentos, né, da vida com o devido tempo. Então, isso é um desafio que todas as pessoas estão se dando conta, eu acho que cada vez mais, e a pandemia trouxe isso muito forte, né? Porque a gente se viu muitas vezes trancado em situações e tendo que aguardar, por exemplo, os decretos mudarem, as coisas, né, os casos diminuírem para poder ter uma vida um pouquinho mais normal. Então, assim, a gente está o tempo inteiro sendo contrastado com aquilo que a gente quer e aquilo que a gente pode, né? E aí a gente entra numa sociedade cada vez mais apressada,
muitas vezes ansiosa, né? Buscando tudo de uma forma muito rápida e sem conseguir aproveitar aquilo que está passando, né? Então, em busca sempre de um amanhã, sendo que o hoje, que teoricamente é o momento mais importante, que a gente até chama de presente, talvez esteja ficando um pouco de lado. E essa pressa exagerada do dia a dia, que não só por causa do botãozinho do WhatsApp, mas em tudo que a gente faz na vida, inclusive pelas exigências do dia a dia, né, de ter que dar muitas respostas, e agora, nesse momento excepcional da pandemia, isso também se aprofundou, como você colocou. A gente tem muito mais preocupações do que tinha antes, a gente tem muito mais com o que lidar do que tinha antes. Essa pressa exagerada pode desencadear em doenças, Regiane? Com certeza. Até agora, assim, nessa parte, nos últimos meses, a gente conseguiu observar um aumento da procura de tratamentos para ansiedade, né? E isso se tornou, assim, mais a regra do que a exceção, né? Eu estava até assistindo um documentário esses dias que tem o Príncipe Harry e eles falam muito sobre essa questão da ansiedade e da depressão, dos problemas psiquiátricos como um todo, serem uma realidade que está muito difundida, né? Então, é muito difícil você conhecer uma pessoa que não conhece pelo menos um amigo ou um familiar que tem um problema psiquiátrico, né? Isso se tornou, assim, muito comum. Então, o ritmo de vida atual, ele é muito danoso para o nosso emocional, né? E quais são as principais queixas que chegam aos consultórios aí dentro da sua profissional relacionada a essa exigência do tempo, essa demanda cada vez mais aligeirada com que a gente tem que encarar a vida? Aí a gente vai ter dois principais problemas, né? O primeiro e mais prevalente é a ansiedade mesmo. Então, as pessoas não só estão muito preocupadas o tempo todo, mas elas também acabam sofrendo de sintomas físicos, né? Então, aquela pessoa que tem as crises de pânico, de repente está em algum ambiente, começa a sentir um desespero, uma falta de ar, o coração fica acelerado, as mãos começam a suar, ela acha que vai passar mal, que precisa, né, ir para o pronto-socorro, de repente, pensa que está tendo um infarto ou algum problema do coração, isso aparece bastante, né? E aí, além disso, os problemas da frustração, né, que muitas vezes, como a gente não consegue fazer tudo o que gostaria, a frustração vai se acumulando e acaba gerando quadros depressivos, né? Então, você começa a desvalorizar aquilo que tem, enxergar tudo através de um pano meio cinza, né? Fica aquela coisa muito triste e sem valor. A gente sempre... no começo aqui do programa a gente brinca falando que o tempo está passando rápido demais, que o janeiro foi ontem, a gente já passou pelo carnaval, já está no meio do ano, já se prepara para o final do ano. A vida está passando mais rápido ou mais rapidamente mesmo, ou é só uma impressão nossa? Então, isso tem várias opções vários pontos de vista para a gente pensar sobre isso, né? Eu acho que quando eu era criança, eu escutava as pessoas falando, né? Nossa, o tempo voou. E eu ficava pensando, nossa, mas por que toda pessoa mais velha fala isso, né? E é uma percepção real. Só que eu acho que nos últimos meses, nesse 1 ano e meio de pandemia que a gente está chegando, isso se tornou ainda mais importante. Uma das coisas que chama muito a minha atenção é a falta do ciclo, né? Então, como a gente acaba não tendo a oportunidade, pelas restrições que a gente está passando, de comemorar as coisas, e de marcar essas datas que são, às vezes, muito simbólicas, vai ficando aquela repetição de que todo dia parece o mesmo dia. E aí o tempo perde um pouco da nitidez, né? Então, como a gente não teve, assim, aqueles feriados marcados que geralmente nos dão a impressão de um ciclo começando e terminando, principalmente aí a gente tem Natal e Ano Novo, né? E até o Carnaval aqui no Brasil, que acaba sendo assim, o ano começa depois do Carnaval, né? Então, não teve Carnaval. Assim como não teve um Natal muito bem marcado, né? E eu acho que esses ciclos que a gente encerra e começa, eles são importantes para a percepção de passagem do tempo. Um contraponto ao que você falou, o fato de que lá em 2020 a gente aguardava ansiosamente o 2021 porque a pandemia chegaria ao fim, né? E ela não chegou. Isso não deveria nos dar a ideia de uma lentidão e não de um apressamento do tempo? Eu acho que esse é um contraste que pesa bastante, mas a sensação é que todos os dias são iguais.
né? Então, assim, a gente perde, ao mesmo tempo que passa rápido, passa devagar, né? Porque está todo mundo muito angustiado, esperando, por exemplo, que a vacina funcione, que a gente consiga voltar a ter uma vida normal. Então, a gente quer que o tempo passe rápido, mas quando você olha para trás, não parece que faz mais de um ano que a gente está vivendo essa situação, né? Porque todos os dias a gente tem um novo momento de apreensão. Eu falei no começo de um apontamento da Organização Mundial da Saúde que nos coloca como entre uma das populações mundiais uma das populações mais ansiosas, né? O povo brasileiro é um dos mais ansiosos do mundo. Isso é comprovado? Você tem domínio desses dados? Poderia comentar para a gente em relação a outros países, de repente fazendo uma comparação com nossos vizinhos aqui, para a gente se localizar como nós estamos nesse ranking da ansiedade? Então, eu não tenho assim os dados de todos os países, mas o que acontece aqui no Brasil é que a gente tem uma mistura muito interessante de componentes, né? O povo brasileiro é bastante afetivo, né? A gente tem toda essa coisa já cultural de ser muito, muito transparente, de manifestar muito as emoções, né? Que não acontece em outros lugares. Aí a gente também tem, talvez o Brasil seja um dos países em que as redes sociais são mais utilizadas, né? De uma maneira muito expressiva, né? E aí, um dos componentes que eu acho que as redes sociais trouxeram muito são as comparações, né? E agora, presos em casa, acaba se passando ainda mais tempo nas redes sociais e observando assim, o que o outro está fazendo, comparando o que eu tenho com o que o vizinho tem. E essas comparações deixam as pessoas muito aceleradas também, né? Muito ansiosas, angustiadas e tudo mais. E além mais narcisistas, mais preocupadas com esse eu no espelho? Pois é, isso talvez seja um fenômeno muito do momento atual, né, da coisa assim do parecer ser, muito mais do que do ser, né, e eu acho que essa é uma dificuldade que essa geração toda vai ter que transpor, né, o desafio de você conseguir criar uma identidade própria, apesar de tudo isso que a gente está vivendo. Legal. Voltando lá ao nosso ponto inicial da conversa, falando dos aplicativos aí do WhatsApp, você fez uma analogia aí bem interessante. Daqui a pouco a criança na escola vai querer pegar o amiguinho para passar a fala dele mais rapidamente, né? Agora, no mundo adulto, né, nas relações profissionais, enfim, nas relações também interpessoais, essa aceleração dos áudios do aplicativo aí, você acha que pode gerar muita falha na comunicação entre as pessoas? Então, isso eu acho uma coisa muito importante, porque quando a gente acelera os áudios, né, você acaba perdendo uma parte muito importante da comunicação, que é até a entonação da pessoa, né? Então, assim, fica tudo meio aquela coisa mecânica, um tanto quanto robotizada. E, assim, essas pausas que a gente faz, a maneira como a gente fala também comunica, né? Em relação até, assim, a como você está se sentindo, o que você está esperando do outro. E essa parte vai sendo perdida. Isso é muito ruim. Muito artificial esse contato, esse relacionamento com as outras pessoas, na sua opinião? Sim, de uma certa forma fica. E aí eu acho que a gente tem um outro lado da questão, que é a pessoa que manda o áudio, né? Porque agora você cria essa difusão da possibilidade de acelerar os áudios, e aí a outra pessoa deixa de ter a obrigatoriedade de ser objetiva, né? Porque ela sabe que o outro pode acelerar, então eu vou ficar aqui enrolando, né? Então, assim, isso também leva a gente a refletir sobre a questão da empatia, né? De você, quando vai mandar um áudio para alguém, pensar no que essa pessoa quer ouvir, né? No qual é a comunicação que você quer passar, e tentar ser o mais objetivo possível para respeitar o tempo do outro. Isso não vai nos levar, não pode nos levar também a uma perda total da paciência, ou seja, fora do celular, fora do aplicativo, eu não consigo dar o tempo da outra pessoa terminar do que ela tem a falar, e eu já emendo um outro assunto, ou então já dou por concluída a conversa. Isso não vai afetar no dia a dia, ou seja, nas relações que são de carne e osso, nas relações presenciais, vamos dizer assim, Regiane? Pois é, eu acho que isso a gente ainda não tem um estudo falando exatamente sobre essa
sobre essa nova possibilidade de realidade, né? Mas é uma preocupação que tem que se ter, né? Porque cada vez mais a gente acelera tudo em vários contextos, né? Então a gente acelera os vídeos, a gente acelera os áudios, e daqui a pouco, quando a pessoa estiver na tua frente, você não sabe lidar com aquela pessoa que de repente fala um pouco mais devagar, que é um pouco mais enroladinha, né? Eu acho que isso é sim um problema muito sério. E aí a gente fica naquela coisa, né? Que tem até umas brincadeiras, não, o áudio acelerado parece que você deu um tapa nas costas da pessoa para ela desengasgar, mas nem sempre a pessoa consegue ser rápida e objetiva, né? O tempo voou na nossa entrevista aqui, sem trocadilhos com o tema, mas antes disso eu quero te perguntar, como equilibrar a pressa e o tempo das coisas no nosso dia a dia para a gente viver melhor, para a gente ter melhores relações, para a gente aproveitar a nossa vida, o nosso mundo nesse momento presente aqui? Então, isso eu acho que vem muito da capacidade de reflexão de cada um, né? E eu acho que parar para pensar nisso, esse foi um dos motivos pelo qual esse tema acabou ficando bem na minha cabeça, que é assim, a gente poder valorizar bastante o momento presente e, de repente, assim, para combater esses problemas de ansiedade, balancear as coisas, né? É óbvio que de vez em quando você vai precisar acelerar uma coisa ou outra, porque o dia a dia é corrido, mas começar a inserir dentro da rotina momentos em que a gente faça as coisas de uma maneira mais devagar, né? Então, assim, e aqueles momentos que são mais importantes mesmo. Por exemplo, parar para fazer uma refeição boa com a família e estar ali presente naquele momento, deixar essas coisas meio de lado, até as tecnologias. De repente, as pessoas começarem a se exercitar ao ar livre, aproveitarem essa possibilidade de ter contato com a natureza e ir fazendo esse balanço para que a gente não passe o tempo inteiro numa vida que é meio artificial, né? Celular na hora do almoço. Nem pensar. Olha, regras à parte, acho que cada família tem a sua, mas eu acho que é um problema sim, né? Porque você acaba... muito tradicional, eu acho que até muito brasileiro isso também, a gente sentar ao redor da mesa, aqueles almoços de final de semana, né? Que a família toda se reúne, é um momento que pode ser resgatado e que pode ser muito mais prazeroso se a gente estiver presente e não olhando as mensagens dos outros na internet, né? Legal. Regiane, a gente agradece muito e pede para você fazer a sua conclusão e uma palavra final para o nosso ouvinte. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que falar sobre esses problemas emocionais é sempre um pouco difícil, né? Mas eu quero deixar, assim, de recado que as pessoas realmente tentem aproveitar o próprio tempo, porque talvez uma das coisas que a pandemia nos deixou muito claro é de que o tempo é um dos bens mais preciosos que a gente tem, e as pessoas que estão ao nosso redor, elas são o que faz a vida ter sentido, né? Legal. Regiane, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua reflexão aqui. Tenha um bom dia. Obrigado. Obrigada, e vocês também. É isso, Moacir. A gente conversou com a psiquiatra Regiane Kunz Bereza, que falou aí sobre essa preciosidade que é o tempo e que muitas vezes a gente passa por ele ou atropela, ou então ele nos atropela. É contigo. Muito bem, eu fiquei quando ela falou dessa questão de acelerar o amiguinho, né? Procurar o botão para acelerar. Já pensou, Alexandre Palmar, nós temos um botão da aceleração do nosso raciocínio? Eu espero que a gente não chegue a esse estágio, né? Como bem disse a Regiane. Que coisa, né, rapaz? Eu fico pensando. E mais uma coisa que eu fiquei triste quando ela falou ali, que nós somos a última geração que viveu sem internet. O analógico. Né? Nós era do analógico. Pois é, a Estamos gente está nessa transição, mesmo, hein? Olha a responsabilidade histórica da nossa geração, né? Pois é, que de triste. Educação para os próximos, como disse a Tatiane, né, Moacir, eu queria que você colocasse o recado dela aqui. Tatiane Guimarães fez um comentário, ela tem um trabalho em relação com os jovens, né, com as crianças. Então, eu acho que, como você falou, Moacir, a responsabilidade é grande, sobretudo na área da educação. Então, o comentário da Tatiana Guimarães vem nesse sentido em relação ao editorial que foi apresentado anteriormente. Ah, sim. E com relação a esse tema aí, a Aida Franco de Lima diz o seguinte: a minha filha já escuta as aulas dela no modo acelerado. Ela tem 15 anos. Ela diz que acelera quando tem alguma parte que acha interessante ou não entendeu. Aí passa a escutar no modo acelerado, viu? Já começou o reflexo da aceleração aí, meu caro Alexandre Palmar. Falar pra Aida tomar cuidado com a Gabi, porque senão daqui a pouco a Aida vai querer falar alguma coisa e a Gabi vai falar, mãe, aperta aí o vezes 2. Exatamente. Marco Zero, onde tudo começa.